Olá, galera do quinto ano. Sou a professora Majoelza Sloring e vamos para mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Aula 29 da plataforma. Texto e interpretação. Vamos lá? A invenção do relógio. Houve um tempo em que o ser humano tinha todo o tempo do mundo. Não havia dia, hora, minuto, segundo. O amanhã emendava no hoje, que já vinha de ontem e anteontem, e assim por diante. Mas, de repente, não sei o que deu nessa gente. Apareceu um homem apressado, sempre ocupado, com o tempo contado. Carrancudo dizia: brincadeira tem hora. Uma hora a gente se encontra. Existe hora para tudo. Lógico, só pode ser ele, o inventor do relógio. É um texto de Ricardo Silvestrin. O texto A Invenção do Relógio é o quê? É um poema e está organizado em versos. É uma reportagem e trata de uma descoberta, ou um texto científico e revela dados sobre a invenção. A estrutura daquele texto, como que você define esse tipo de texto, gente? Ele é um poema e ele está organizado em versos. Denotação e conotação. Vamos entender o que quer dizer essas palavras. Denotação é o sentido real de determinada palavra. Exemplo: o pássaro voava pelo céu da cidade. Relampejou durante a noite. E conotação? Já se trata do sentido figurado das palavras. Exemplo: o carro voava pelas ruas da cidade. Carro voa? Não voa. Então, voava está no sentido figurado, quer dizer que ele andava muito rápido. Seus olhos relampejaram de ódio. Olhos relampejam? Não. Então, relampejaram também está no sentido figurado, que nós chamamos de conotativo. Agora, leia o texto e faça as atividades a seguir. A caneta falante. Para isso, nós vamos compreender melhor sobre conotação e denotação. No corredor, esfregou os olhos com as mãos por baixo dos óculos. Os aros vermelhos desengonçaram, mas não saíram do nariz. Estavam acostumados. Era mania conhecida. Para a menina, refeita da surpresa inicial, nada mais parecia estranho. Sua caneta agora falava. Bom, mas não escrevia. Pois é. Aí ficava complicado. Foi então que se lembrou o tombo, aquele enorme tombo lá na janela da vovó. Coçou a cabecinha pensando: interessantes como tombos podem mudar canetas. Mas parece que só funciona com as canetas. Ela mesma já tinha caído um monte de vezes e nunca tinha conseguido nada de diferente. Decidida a pensar melhor, caminhou até o pátio. Enquanto isso, Tônia respirava fundo e se deitava ao lado do caderno de contação. Aquela mudança estava lhe dando uma aflição danada. Como seria ficar falante? Tá certo, falar é bom,
A gente se comunica fácil, pode conversar, tem o tom de voz, a expressão do rosto, do gesto, essas coisas. Mas escrever é tão legal, o que é escrito não desaparece, fica lá, pode se olhar quantas vezes quiser. Deu-se conta de que Beta fazia as duas coisas. Betinha fala e escreve. Repensou, mas ela gosta. Ela escreve bem e ainda fala pelos cotovelos. Não é o meu caso. Riu devagarinho. Gostava muito da sua amiga, mas percebeu que eram bem diferentes. Canetas são mais felizes escrevendo. Poxa, realmente não estava gostando da novidade. É um texto de Marot Barbieri. De acordo com o texto, responda. Letra A. Qual o título do texto? E o nome da autora? A caneta falante e o nome da autora, Marot Barbieri. Letra B. Quantas e quais são as personagens do texto? São 3. Tônia, a caneta, e Beta, que era a amiga. Quem é a personagem principal desse texto, gente? Por que a gente faz esse tipo de pergunta? Para saber se você leu e compreendeu o texto. É a caneta falante. De repente, aconteceu um fato estranho. Que fato foi esse? De acordo com o texto. Esse fato foi que a caneta começou a falar. Foi o fato estranho do texto. Numere os fatos na ordem do texto. Se você leu o texto, você vai enumerar corretamente. Agora, se você ficar em dúvidas, você vai fazer o quê? Vai ler o texto novamente. Então, o que vem primeiro aí? A menina estava surpresa com a caneta falante e depois? Beta lembrou que a caneta caiu da janela da vovó. Foi onde que ela deduziu, né, que a caneta tomou um tombo e aconteceu algo de diferente na caneta. Terceiro, Tônia respirava fundo e se deitava ao lado do caderno de contação. Depois a caneta se deu conta de que Beta escrevia bem e falava pelos cotovelos. A caneta percebeu que ela e a menina eram bem diferentes. É a última parte. Então, quando você fizer essa atividade, a enumeração correta vai ser 4, 3, 5, 1 e 2. Observe a frase. Ela escreve bem e ainda fala pelos cotovelos. A expressão em destaque é o mesmo que? Qual que é a expressão em destaque? Fala pelos cotovelos. Essa expressão é o mesmo que falar pouco, falar raramente ou falar demais. Você já ouviu essa expressão? Alguém já falou que você fala pelos cotovelos? Se já é isso mesmo, é porque fala demais. A expressão falar pelos cotovelos não foi usada no seu sentido próprio. Dizemos que foi usada no sentido figurado. Assine as expressões de sentido figurado. Então, nós temos na letra A, dor de cabeça, pé de vento. Temos um dedo de prosa, pé de ouvido, dente de alho e cabeça de cebola. Dessas expressões aí, qual é a letra que tem as palavras no sentido figurado? É a letra B. Então, um dedo de prosa e pé do ouvido são as palavras no sentido figurado. Seguindo, releia o
texto e retire. Você sempre vai ver essas atividades, releia, leia novamente, porque, gente, a leitura é que vai te fazer compreender, é a leitura que vai te fazer interpretar e realizar também as atividades relacionadas à gramática, como essa aqui, por exemplo. Então, o que está pedindo para você retirar do texto? Uma frase afirmativa. Você já estudou os tipos de frase. Então, nós temos: no corredor, esfregou os olhos com as mãos por baixo dos óculos. Só essa, professora? Não. Eu tirei uma aleatória só para vocês entenderem que é uma frase afirmativa. Né? A frase afirma que ela esfregou os olhos com as mãos por baixo dos óculos. Uma frase exclamativa: o tombo, aquele enorme tombo lá da janela da vovó. O que nos faz entender que essa frase é uma frase exclamativa, gente? Primeiramente, é o ponto de exclamação, né? A frase está exclamando algo e ao final dela nós utilizamos essa pontuação. Uma frase interrogativa, isso mesmo, é aquela frase que faz uma pergunta. Como seria ficar falante? Eu estou fazendo uma pergunta. O que confirma isso? O ponto de interrogação. Uma frase com diálogo. Eu tirei um trecho. Deu-se conta de que Beta fazia as duas coisas. Travessão. Betinha fala e escreve. Repensou, mas ela gosta. Ela escreve bem e ainda fala pelos cotovelos. Separe as sílabas das palavras e depois classifique quanto ao número de sílabas. Eu já trouxe separadas as sílabas e nós vamos classificar agora. É isso mesmo. De acordo com o número de sílabas da palavra, ela tem uma classificação. No caso de corredor, que são 3 sílabas, nós temos trissílaba. Nós classificamos a palavra que se separa em 3 sílabas de trissílaba. Mas não separou. Uma sílaba só. Então, nós temos aí monossílaba. Desengonçaram. Nós temos 5 sílabas. Nós classificamos de polissílaba as palavras com 4 ou mais sílabas. Estranho, também trissílaba, 2. A palavra duas tem 2 sílabas. Classifica-se em dissílaba. Cabecinha, 4 sílabas, polissílaba. Escrevendo, também 4 sílabas. Polissílaba são as palavras com 4 ou mais sílabas. E por último, temos a palavra muito, que também dissílabo, porque tem apenas 2 sílabas. Isso é uma breve revisão e eu tenho certeza que você já é craque nesse assunto aí. Leia a tirinha e faça as atividades. Qualquer um que ficar deitado em cima de uma casinha de cachorro em uma tarde quente de agosto deve ter um parafuso a menos na cabeça. Já estamos em agosto? Eita, indireta, hein, gente? O que ela quis dizer com tem um parafuso a menos na cabeça? Você já ouviu essa expressão? Você tem um parafuso a menos na sua cabeça? O que quer dizer isso? Nesse caso, ela quis dizer que não tem tanto juízo, né? Tem pouco juízo. Então, parafuso a menos, né? Você pensa menos, né? Você raciocina menos, você tem menos juízo. Essa expressão está no sentido real ou figurado? Tem um parafuso a menos na cabeça. Isso quer dizer que está no sentido real ou figurado, gente? O que vocês acham? Cabeça tem parafuso?
Tem parafuso aqui dentro da cabeça da gente? Não, né? Então, é uma expressão no sentido figurado. Vamos agora para algumas dicas de algumas situações da língua portuguesa, que às vezes a gente depara com elas e não sabe o que fazer, como escrever, por exemplo. Onde e aonde? Quando é que nós usamos essas duas palavras? Onde é usado com verbos que expressam ideia de estado ou permanência. E aonde? É usado com verbos que expressam ideia de movimento. Vamos a alguns exemplos. Aonde você vai com tanta pressa? Aonde? Está expressando, nos dando ideia de movimento. Onde você mora? Expressa a ideia de estado ou permanência. Aonde ela quer chegar? Onde seu marido trabalha? Gente, são dicas muito bacanas. Mas com acento. Mais é um advérbio de intensidade e é o oposto de menos. Exemplo? Ela é a mais inteligente da turma. Nos traz o sentido de intensidade. Mas é uma conjunção adversativa que dá a ideia de oposição. Porém, quero viajar, mas estou sem dinheiro. Quero viajar, porém estou sem dinheiro. Sempre que você vai usar a palavra mas numa expressão, numa frase, numa oração, você coloca a vírgula antes dela. Mas com acento agudo no A. É o plural do adjetivo má. Exemplo, há muitas pessoas más no mundo. Então, quando a palavra mas tiver acento agudo, quer dizer que ela é o plural do adjetivo má. Ou seja, ela é um adjetivo. Com tio no A. Aotil, am. Aotil, nos verbos, ele é usado no tempo futuro. Am, nos verbos, é usado no tempo passado. As crianças comeram muito no lanche hoje. Quer dizer que elas já comeram, am. Pois sabe que amanhã comerão menos. Comerão com aotil quer dizer futuro, que vai acontecer ainda. Opa, acabou, gente! Tava tão gostoso, né? Pois é, né? Mas tem que acabar. Ficamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa. E se você, por um acaso, ficou com alguma dúvida, né? Se não entendeu muito bem a aula, assista novamente, leia, realize as atividades lá da plataforma e procure o seu professor para eventuais dúvidas, ok? E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular nessa imagem que aparece aqui no cantinho da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV, o que eu acredito que você já tenha feito, tá bom? E assista às aulas lá, gente, quantas vezes você quiser. E aprenda muito, o que é o mais importante. Até a próxima aula. Tchau, tchau.